Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Roberto. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui devido a várias perguntas do pessoal que me segue aí tanto no YouTube quanto no TikTok, com relação ao que deve ser estudado, né, para aprender melhor a matemática, aprender melhor a física. Bom, primeira coisa, estudo exige disciplina. Você tem que ter disciplina. Você não pode perder teu foco, tá, quando estiver estudando. Isso seja dentro de sala de aula, seja em casa, ou seja no seu curso de EAD que você possa estar fazendo. Certo? Bom, para qualquer área, para qualquer matéria, né, não digo só na matemática e física, você tem que ter disciplina. Tá? Cada aluno tem dificuldade num determinado assunto. Eu, por exemplo, quando eu estudava, eu tinha uma dificuldade terrível em gramática em português. Eu nunca fui um bom aluno em português. Certo? Eu vou até contar um episódio da minha vida quando eu fazia o ensino médio. Eu estava muito mal na disciplina de português, acho que foi no meu primeiro, não lembro se foi no primeiro, no segundo ano do ensino médio, acho que foi no primeiro. Resolvi colar. Colei na prova e dei aquele notão 8. Eu olhei aquela nota, cara, aquilo me fez um mal. Me fez um mal terrível. Eu peguei a prova, fui para o professor e falei, professor, olha só, eu não mereço essa nota porque eu colei. E eu estou falando para o senhor que eu estou me sentindo mal por isso aqui. Não sou nenhum puritano, tá? Querer me fazer de puritano. Mas eu sempre fui assim, porque eu sempre estudei muito. Estudei muito desde o primário, tá? Ensino médio, mas só português era terrível para mim. Aquela gramática de português era terrível. Eu não conseguia decorar aquelas coisas. O professor olhou para minha cara, olha só, pela tua honestidade, na próxima aula eu vou te aplicar outra prova, então estuda. Cara, eu fiquei a semana toda estudando aquilo. Eu estudei, mas estudei muito. Chegou no dia da prova dele, né, na semana seguinte, ele me botou num canto da sala, falou, vou te dar a prova e vou dar aula para os seus companheiros. Você vai fazer a prova. Fiz a prova, entreguei a ele, dei minha nota. Na época, 6,5. Cara, eu me senti bem. Não era uma nota... não era... Lá era, antigamente era conceito A, B e C. Né? Não era um conceito B, mas era um conceito C. E aquilo, para mim, foi ótimo, porque consegui passar na matéria dele. Então, que eu consegui melhorar minha nota. Não foi um 10, não foi um 9, não foi um 8, não foi um 7, foi um 6,5, mas foi um 6,5 essencial naquela época para eu poder passar na disciplina de português. E olha que antigamente não tinha o que se tem hoje. Antigamente, quando você ficava reprovado numa matéria, você tinha que fazer todas as outras matérias de novo. Hoje em dia tem esse sistema, né, de dependência, que eu acho que foi muito bom ter criado isso, né? Porque não é justo, né? Você tirou 10, 10, 10, 10 em toda a matéria, fica reprovada numa só, você vai ter que fazer aquilo tudo de novo. Mas antigamente era assim. Hoje já não é mais. Graças a Deus, esse sistema de dependência aí melhorou muita coisa. Bom, conto essa história para isso. Para toda matéria, independente de qual seja ela, português, matemática, física, química, biologia, você tem que ter disciplina para estudar. Hoje em dia tem uma coisa muito ruim. Ao mesmo tempo foi uma tecnologia muito boa, mas infelizmente as pessoas não sabem se regrar. É o chamado celular.
Você está dentro de sala de aula, dando aula, está o aluno lá com o celular, está o aluno outro com o celular. Em vez de estar prestando atenção na aula, está olhando o Facebook, está olhando o TikTok, está olhando o Instagram, em vez de prestar atenção na aula. Isso está fazendo com que as médias escolares e as médias universitárias caiam muito, muito, porque o cara não está se concentrando, não está aprendendo a matéria. Imagina, se é difícil de aprender já em sala de aula, imagina tentar aprender sozinho. São poucos que conseguem, são poucos que são autodidatas. Então você tem que se concentrar, esquece. Pega teu telefone, guarda, desliga. Ah, se não pode desligar porque eu trabalho, eu tenho que ficar atento aqui por causa da minha mãe para ligar, meu patrão para ligar. Tudo bem, mas mantenha ele afastado, bota para vibrar. Se for necessário você atender, pede licença ao professor, vai lá fora, atende, volta para a sala e se concentra na aula, esquece isso. Gente, eu estou há mais de 20 anos dentro do ensino, tá? Há mais de 20 anos dentro do ensino. Para quem não sabe também, eu sou policial civil. Tá? Eu sou comissário de polícia hoje em dia. Cheguei ao topo da minha carreira ali na Polícia Civil. Tá? Para delegado, só se eu fizer concurso. Mas não tenho esse interesse. E agradeço à polícia, porque graças à polícia eu pude estudar. Pude estudar, fazer meu mestrado, doutorado, que nunca me atrapalhou. E há mais de 20 anos também estou dentro das universidades. Eu não posso dar aula para o ensino médio porque eu não tenho licenciatura. Eu sou bacharel e trabalhei com pesquisa. Né? Atualmente eu só estou dedicado ao ensino universitário. A área de pesquisa eu parei um pouco. Mas tem alguns trabalhos publicados em revistas internacionais aí, na área de astrofísica e astronomia. Tá? Eu sou mestre em astrofísica, doutor em astronomia. E sou graduado em física pela UERJ. Tá? Bom, então voltando à sala de aula. Esses mais de 20 anos de sala de aula mostrou isso. O problema do aluno é o foco. Mesmo que você tenha dificuldade na matéria, mas se você focar, você querer, você enfrentar o problema e lá estudar, você consegue. Tá? Todo mundo consegue. Bom, então, para qualquer disciplina é isso. Independente se seja matemática ou física, vai ter umas mais difíceis para você, vai ter outras mais fáceis para você. É assim. Para todo mundo, o comportamento é o mesmo. Só que para uns vai ser matemática, outros vai ser física, outros vai ser português, outro vai ser química, outro vai ser biologia. Isso é normal. Não há nada anormal nesse tipo de comportamento. Bom, cursos. Você tem que saber o que você quer fazer na sua vida. Porque eu já vi muitos alunos dentro da universidade, principalmente na área de engenharia e física, né? Que é a minha área de atuação, né? Eu sou físico, então o básico das engenharias, né, é a matemática e física. Tá? O cara está lá no sexto, sétimo, daqui a pouco desiste e descobre que não é aquilo que ele quer. Então, o que acontece aí? Cara, olha o tempo que o cara perdeu dentro de uma universidade. Perdeu 2, 3, 4 anos dentro de uma universidade para nada. É 3, 4 anos da vida dele jogado fora. Ele descobre que não gosta de engenharia. Ah, meu negócio era psicologia. Olha o problema que ele arruma na vida. Então, quando você escolher seu curso de graduação, tenha certeza que é aquilo que você tem aptidão e que é aquilo que você quer. Para tu não ter esses problemas futuros. Voltando à sala de aula, fazer aqui uma observação. O que eu via muito era o seguinte: dentro da universidade existiam alunos mais velhos, né, acima de 30 anos, e alunos novos, aqueles recém-saídos do ensino médio, aquela garotada. Mas havia um comportamento comum, tanto para essa garotada até quanto para alguns adultos. Era essa
perca de foco. Quer dizer, está mexendo no celular, a garotada está brincando, está conversando com o outro. Essa conversa atrapalha aqueles alunos que querem estudar. E tem mais. Geralmente, não estou dizendo que todos, mas geralmente a grande garotada que estava ali naquele primeiro, segundo período da universidade, como alguns adultos também, estão esquecendo que se estiverem dentro de uma universidade privada, particular, eles estão pagando. Quer dizer, então o cara vai para uma universidade na qual, na maioria da garotada, nem todos, a mãe e o pai estão ali se desdobrando para pagar uma mensalidade cara, porque o cara está lá brincando, está namorando, está conversando, está olhando o celular, menos estudando, jogando dinheiro fora. E aqueles mais adultos que também têm um comportamento desse tipo, o que o cara está fazendo? O cara está trabalhando, se matando para trabalhar, para jogar dinheiro fora também. Quer conversar, quer tratar de outras coisas sem ser estudo. Pô, faz isso de graça, não precisa pagar para estar dentro da universidade para ter um comportamento desse. Como eu já disse, qualquer matéria, qualquer curso é foco. É estudo, é saber que é aquilo que você quer. Aquilo ali vai fazer o quê? Aquilo ali vai fazer um progresso na sua vida. Porque eu vou te falar, o mercado está cheio de mais ou menos e bons profissionais desempregados. Então, para você estar numa boa empresa, numa boa indústria, ter um ganho excelente na tua vida, que ninguém estuda para não querer ganhar nada, essa é hipocrisia falar isso, é o estudo pelo bem da sociedade é cascata. Tu vai estudar, tu vai querer ganhar dinheiro para você ter um conforto para você e para tua família. Então você tem que ser um ponto fora da curva, você tem que ser mais do que bom. Como eu já disse, de regular e bom, desempregado está cheio. E segundo, as universidades, as indústrias, as empresas hoje em dia vai te fazer um processo, uma entrevista, um processo seletivo, que eles não vão colocar qualquer um lá. Rostinho bonito, hoje em dia, não serve para nada para o empresário. O empresário não quer tomar prejuízo. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Eu trabalhei muito tempo na perícia da polícia. E eu via isso acontecer direto. Por exemplo, eu via muito dentro da área de engenharia. O engenheiro mal formado, tá? Tem uma propensão muito grande de causar acidente. Quando ele causa um acidente, né, porque o engenheiro vai ser um cargo de comando dentro de um pátio de trabalho, geralmente. Então ele vai ter comandados. Ele provoca a morte de algum comandado, ou de vários comandados, ele vai responder um processo. E a empresa vai responder civilmente por uma indenização monstruosa. Quer dizer, você vai preso, pode ir preso, no caso, dependendo do tamanho da tua negligência ou imperícia, né? Mas quem vai pagar esse custo todo vai ser o empresário. O empresário não quer ninguém dando prejuízo para ele. O empresário quer ganhar dinheiro. Então pense nisso. Você tem que ser um cara bem formado e bem qualificado. Você conversando dentro da sala de aula, isso está minando sua formação. Tá certo? Então você tem que ter foco, estudar. A fórmula é simples, é só estudar. Estudar. Tem dificuldade nessa matéria? Estuda mais ela. Tá? A universidade, na porta dela, não está escrito casa de caridade, vai ficar com pena de você, tadinho de você, eu vou te passar. Não vai fazer isso. Tá? Quem está ali, ou quem se propõe a estar ali, tem que dar o sangue. Tem que dar o sangue. Tá certo? Então, esse é um conselho que eu dou a vocês. Tá? E outra coisa, no mercado de trabalho, seja humilde. Se você não sabe, não fica com vergonha. Fala, não sei, me explica. É melhor você admitir que não sabe do que você querer se achar o cara
ir lá mexer na coisa e causar um acidente. Vai trazer muito mais prejuízo para a tua vida. Orgulho não leva ninguém a nada. A humildade vai fazer você crescer muito. Vou te dar um exemplo. Eu via colegas, engenheiros, vou dar um exemplo na engenharia civil. Vou abrir uma brecha aqui antes para explicar isso. Qual a diferença do engenheiro civil, vou botar o engenheiro civil como exemplo, de um mestre de obra? O mestre de obra ele vai construir um prédio. Se você mandar ele construir, ele vai construir. Mas vai construir o prédio baseado na vivência que ele teve. Ele começou como pedreiro, começou a virar massa, depois começou a sentar tijolo, depois começou a embolsar, depois começou a comandar ali a obra, e assim foi que o cara moldou toda a prática dele dentro da engenharia civil através da vivência. Então é um cara que sabe muito na prática. E o engenheiro? O engenheiro é aquele cara que vai calcular aquela porcaria toda, tá certo? Vai fazer todos aqueles cálculos, vai montar o projeto, tá? E vai mandar o mestre de obra executar. Mas se o mestre de obra chega, poxa, doutor, eu acho que isso aqui podíamos fazer assim. Não custa nada ouvir o cara, porque o cara tem aquela prática toda. Coisa que você não tem. Você dentro da universidade, você vai ter muita teoria. Prática você vai aprender quando começar a lidar com essas pessoas que estão no canteiro de obra. Então seja humilde, aprenda a ouvir. Ouve o que o cara tem que dizer, avalia, vê se ele realmente está certo e você possa estar errado, porque você pode estar errado, você é um ser humano normal e é passível de falhas. Então não seja arrogante, seja humilde, que você sendo humilde tua carreira vai evoluir e muito. Então não menospreze as pessoas. Esse é um conselho que eu dou a vocês na sua vida profissional, isso sempre. Outra coisa, boca calada não entra mosca. Não fica se levando o vídeo de fofoquinha, porque aquele que está fazendo fofoca contigo, às vezes está querendo colher o que você está falando para contar para o outro. Isso pode te botar na rua. Aí você está demitido e não sabe por quê. Então, cara, se o cara quer falar mal do seu chefe, você, dá licença, meu amigo, estou aqui para trabalhar. Tá? Se o chefe está fazendo isso, é problema dele, é a empresa dele, ou ele é o gerente, vou fazer o que me determinaram a fazer. Se eu ver que a coisa não está certa, eu vou chegar, vou conversar com ele. Mas não vou ficar aqui de fofoquinha com você. Acaba o assunto e pronto. Boca fechada não entra mosca. Tá? Tem muitas pessoas no mercado de trabalho que procuram te pisar para poder subir, ou seja, te fazer de caos para poder se levantar. Então, esses são conselhos profissionais. Isso você vai ver muito acontecer. Tá? Então, não seja bom. Seja um ponto fora da curva. Seja o melhor. Tente sempre ser o melhor. E com muita humildade no mercado de trabalho. Tá certo? Em cursos EAD. Vou falar de coisas recentes para cá que vocês, a maioria já viveu, né? A pandemia. Cursos EAD sempre existiu, mas não tanto quanto abriram cursos EAD durante a pandemia. Foi uma necessidade da época, que você não podia ir para a universidade, né? Então tinha que fazer suas matérias, não podia parar teu curso, tinha que fazer suas matérias de alguma forma. Tá? Ótimo. Resolveu o problema durante coisa. Mas, infelizmente, abriu uma cacetada de cursos de tudo quanto é tipo. Até de concurso para Deus. Gente, o que eu vejo de curso EAD de baixa qualidade, de gente dando aula que não domina o assunto, está no gibi. Não vou falar sobre o curso A, da Universidade A, da Universidade B, da Universidade C. Não. Não estou aqui para criticar isso. Estou falando aqui o que eu... Então, se você quer fazer um curso de graduação EAD, procura ver a carga horária,
Procura ver quem são os professores. Procura ver se aquele professor realmente é da área, tá? Procura ver custos, lógico. Então tem todo esse tipo de coisa. Para tu não fazer um curso EAD meia bomba aí, e tem um diploma que não vai te servir para nada, cara. Diploma hoje em dia não diz nada. Porque se você vai concorrer a um emprego, vocês já viram aí na televisão, quando ele fala lá, aquilo ali está aberta a vaga para X, aí tem uma fila de 3.000 pessoas ali. Ali vai ter de tudo, gente excelente, gente boa, gente ruim, gente de tudo quanto é tipo. Então, para tu concorrer contra esse monte de gente, você tem que ser um ponto fora da curva, você tem que ser bom, então você não pode fazer um curso mequetrefe qualquer aí. Tá certo? Então procura saber se curso é EAD. Eu tenho um pouco de reticência quanto a curso EAD, porque eu venho de uma velha escola, né? A gente sentava em sala de aula para aprender, que eu acho muito importante essa interação entre professor e aluno em sala de aula. O ambiente acadêmico, na minha opinião, é o melhor. Tá? Então, isso é uma opinião minha, por favor. Entre um curso EAD e um curso presencial, eu aconselho, tá? Pela minha vivência, o curso presencial. Tá? Porque num curso presencial você tem como avaliar a qualidade do teu professor. Lógico que você não domina o assunto, mas você sabe quando você está aprendendo ou quando você não está aprendendo. E você vai ver se o professor está ensinando bem ou não está ensinando bem, se o curso está prestando ou não está prestando. Então, dentro da sala de aula, você avalia isso tudo. Tá certo? Então, essa é uma reticência que eu tenho quanto a esse curso EAD. O curso EAD, para mim, foi bom num período, mas ruim para outros. Por quê? Quando se houve a pandemia e se criou essa modalidade mais expandida de EAD, EAD já existia antes, tá, gente? Não estou dizendo que foi depois da pandemia que começou o EAD. Então, houve uma expansão muito grande de cursos EAD na pandemia e isso causou um prejuízo que eu considero para o país muito grande. Houve uma demissão em massa de professores, professores excelentes que deixaram o mundo acadêmico por ter sido demitido, perderam suas vagas na universidade. Por quê? Hoje em dia, principalmente na universidade particular, né? Na pública, logicamente, não ocorreu isso, porque o cara é concursado, mas nos particulares houve uma demissão imensa, porque as universidades particulares vivem de mensalidade. Então, para elas ganhar dinheiro, elas têm que baratear o custo. De que forma elas barateiam o custo? Vocês observarem que estuda aí presencial na universidade particular, houve uma redução de carga horária, curso que era de 4 tempos passou a ser 2, isso foi um prejuízo enorme para a formação de vocês. E, além disso, uma série de professores foram demitidos. Por quê? Porque muitas das disciplinas passaram a ser EAD. Então, você ia para lá, só um exemplo. A disciplina de física que era presencial passou a ser EAD. Então, isso quer dizer que boa quantidade de professores de física foram demitidos, porque basta um professor de EAD para dar aula para 500 alunos. E o pior, a hora-aula do professor de EAD é baixa, ainda ganha mal. É baixa. É mais baixa do que na aula presencial. Então, isso teve um prejuízo acadêmico muito grande, na minha opinião, dentro da educação brasileira. Essa modalidade é expandida EAD, que até hoje não conseguiram voltar isso para a casinha de novo. Continua expandido. Tu vê aí, nos teus Instagrams, você vê ofertas de pós-graduação, graduação aí à torta direito de faculdade que você nunca ouviu falar na vida. Então, isso botou muito professor, tem muito professor desempregado hoje em dia aí, por causa dessa expansão de EAD. E excelentes professores. Por quê? Se eu posso pagar um professor que é mestre, para que eu vou pagar um doutor que é mais caro? É um exemplo. Tá? Então, vou mandar o doutor embora e vou ficar com esse professor que é mestre, que é mais barato para mim.
Tem diferença? Tem. Mesmo que o mestre possa ensinar, né? Ensinar, né? Ter uma didática muito melhor que aquele que é doutor, né? Quer dizer, que ser doutor, ser mestre, ser graduado, o doutor tem que ser o melhorzão na explicação lá da aula dele. Não. O problema é que o doutor ele tem autonomia para quê? Para orientar cursos de mestrado, cursos de doutorado. Entendeu? Então, o professor doutor ele pode criar um grupo de pesquisa dentro da universidade, tá certo? Além de dar aula também. Então, a vantagem de ter doutores no quadro é essa criação de grupos de pesquisa. Já o mestre não tem essa autonomia. Tá? Mas não quer dizer que o mestre vai ser um professor pior que o doutor. Não, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, pode ser até melhor. Eu tive professores, até graduados na minha época, que eu me formei na UERJ em Física, que dava aula muito melhor do que professor que era doutor. Caramba, tive professores espetaculares. Na época era só graduado. Na época podia, né? Hoje em dia as universidades públicas não admitem mais nem graduados, nem mais mestres. Hoje em dia, para tu dar aula na universidade pública, você tem que ser doutor. E nas privadas, a formação mínima é o mestrado também. Tem que ser mestre para sempre. Porque dar aula é um dom. É o dom de você conseguir transmitir aquele conhecimento para o aluno. E isso aí não vai estar intrínseco que o cara tenha que ser doutor, tenha que ser mestre, ou tenha que ser graduado. Isso aí vai depender de cada pessoa, tá? Vai depender da pessoa, do professor como pessoa, não dos títulos que ele tem. Tá certo? Então essa é uma crítica que eu faço aí às universidades EAD. Os cursos. Se você for fazer uma faculdade EAD, pelo amor de Deus, procura ver bem, para tu não tirar um diploma que não vai te servir de nada. Porque tem cursos de EAD para qualquer coisa aí que tu faça. Isso não é sinônimo de qualidade. Tem cursos EAD de qualidade? Tem. Mas a grande maioria tem Jesus na causa. Tá certo? Bom, então esse é um recado que eu tenho para dar para vocês. Recado não, melhor, um conselho que eu tenho a dar para vocês. Para aprender, não tem fórmula. Aliás, a única fórmula que tem, melhor dizendo, é ter foco, disciplina e empenho. Não desistir. Tá certo? É estudar. Então, valeu, pessoal. Venho pedir aqui para vocês curtir, compartilhar e comentar, tá ok? Isso vai ajudar o algoritmo a distribuir os vídeos para mais gente e isso fortalecer o canal. Peço a vocês também, quem puder, fazer uma doação ao canal, pois a gente tem gastos aqui, para cada vez mais podermos oferecer vídeos de qualidade para você e ajude nos seus estudos, tá? Então, quem puder fazer qualquer doação, vou deixar a chave Pix aí embaixo no vídeo, tá ok? Então, peço essa ajuda aí. Aos usuários do TikTok, também peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. Vocês podem acessar o meu canal do YouTube através da plataforma do TikTok. Aí na minha bio tem escrito em vermelho telefone. Acima dessa inscrição telefone em vermelho tem um íconezinho aparentando um elo de corrente, onde está escrito instagram.com/Paulo Roberto. Você clicando aí vai abrir dois acessos, um acesso ao meu Instagram e o acesso ao canal do YouTube, o canal do YouTube. Então, acessem aí o canal do YouTube e se inscrevam, tá legal? E curtam, e compartilhem, e comentem os vídeos que estão lá. Todos os vídeos que estão aí no TikTok também estão no canal do YouTube. A visualização lá é melhor porque a tela, a imagem se expande mais, tá? Na tela do laptop ou de um PC, tá ok? Então agradeço aí. Até logo e estudem muito.